Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Muito bom estar com os irmãos. Abra comigo em Lucas 13, por favor. Eu me encanto com Jesus na terra, sabe? Eu só prego hoje porque eu vejo e sinto nos evangelhos como Jesus era simples demais. Porque se fosse para eu ser uma filósofa, se fosse para eu ser uma pessoa com eloquência na pregação, se fosse para o Senhor Jesus escolher pessoas sábias demais, com certeza eu não estaria aqui em cima. Você sabia disso? Eu amo Jesus e o Evangelho porque eu vejo a simplicidade do que ele pregava o Evangelho, do que ele anunciava. Os fariseus, sacudeus, queriam muita eloquência, queriam falar da lei com muita veemência. Enfim, não conseguiu alcançar ninguém. Mas quando Jesus chegou na terra, ele foi tão simples, tão simples, tão simples. E pela simplicidade do Evangelho, pela simplicidade de Jesus, é que muitas pessoas não entendem. Porque eles pensam que Jesus é um ser muito eloquente, que está em só um determinado lugar. Que Jesus não pode estar em qualquer lugar, porque afinal de contas, ele é Jesus. Ontem eu estava pensando em uma coisa que ele disse assim, quando eles começaram a dizer para ele assim, olha, você come no meio dos publicanos, Jesus? Você entra na casa de uma prostituta e você senta na mesa com ela? Ô Jesus, tu sentou com um ladrão hoje. Jesus, tu entrou na casa de um leproso. Se tu realmente fosse Jesus, tu não estaria aí. E Jesus disse, olha, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. E eu tenho a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. E nós somos a igreja do Senhor, amém, gente? E nós ainda somos doentes, sim, não entramos ainda naquela perfeição. Então, quando nós entramos num templo como esse e nós encontramos com Jesus, é porque Ele está olhando para nós e está dizendo assim, olha, eu ainda preciso mexer com o meu bisturi ali num pontinho da Isabel. Eu preciso pegar ali uma pinça de Foley, né? Vou usar a minha artimanha de instrumentadora cirúrgica. Eu preciso usar uma pinça de Foley ali no coração da Jade. Então eu entrei aqui nesse lugar hoje porque eu tenho algumas cirurgias pequenas e grandes para fazer. Talvez é só um reparo que precise de uma anestesia local. Talvez alguns reparos precisem de uma anestesia geral. Talvez algumas cirurgias precisem de uma peridural, que é só daqui para baixo. Mas de qualquer maneira, Jesus ele veio para os doentes. E por isso nós estamos aqui, amém, gente? Glória a Deus. Quando nós se colocamos nessa disposição de aprender o Senhor, do Senhor, nós saímos curados e sarados. Ainda que venhamos a ter outras lepras e outras feridas, mas em quase todas, por que não dizer, o Senhor está disposto todos os momentos a nos curar. Amém? E ele estava falando, eu estava falando da simplicidade do Evangelho. E ali no 13, não é a minha pregação, mas estavam ali alguns presentes e falavam dos galileus, do sangue de Pilatos, e eles estavam falando assim, olha, aqueles 18 que caiu, a torre de Siloé, que caiu em cima dos 18 lá, eles eram pecador demais, por isso Deus amaldiçoou. E estava ali uma discussão ali no meio do povo. E Jesus, como ele é muito esperto, ele disse, olha, tu está pensando que aqueles lá que morreram esmagados lá pela torre de Siloé, são menos ou mais culpados do que vocês, se vocês não se arrepender? Nós às vezes temos dentro de nós esse pré-julgamento, de quando uma pessoa não está bem, ou quando uma pessoa está com problema, ou quando uma pessoa não está fazendo tudo certo, ou aconteceu alguma coisa na sua vida, nós temos um pré-julgamento de que é uma mão do Senhor pesando, ou que é o seu pecado que o está esmagando. Pastor, onde que tu quer chegar? Eu quero chegar que Jesus disse assim, olha, se de igual modo, pode passar até o 5, se de igual modo vós não se arrependeis, tu és igual a eles. E se de igual modo eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados, nós também somos doentes, e bastante doentes. Então o arrependimento, ele traz cura, o arrependimento, ele traz conserto, o arrependimento traz um bálsamo tão gostoso para a nossa vida,
e nos liberta das opressões malignas. Amém, gente? Mas vamos então para a pregação que é 13:6. Eu dizia que Deus ia falar conosco nessa noite de uma forma simples, muito simples. E por que Jesus falava muito em parábola? Por que Jesus estava passando, ele falava de uma figueira, ele falava de uma vinha, ele falava tudo que estava do peixe, da água, do mar. As parábolas dele trazia tudo para o natural. Hoje eu não sei o que ele fazia aqui na terra, como é que ele falaria. Mas eu posso dizer que quando Jesus falava, ou quando Jesus fala, não tem nada de eloquente. Não tem nada de muito sofisma, muita altivez, porque Jesus é muito simples. E essa parábola aí que nós vamos ler agora, da videira, da vinha, né, da figueira na vinha, é muito simples. Por que parábola? Parábola é a história. Parábola é quando Jesus queria comparar. Vamos supor, o Nivaldo trabalha com ferro, né? Ferragem. Hoje, se ele passasse aqui, ele passaria lá na ferragem que agora já não é mais aqui, já é em Torres, né? Tinha que subir o morro um pouquinho. E ele ia falar uma parábola correspondente ao que tu faz. Você sabia? Por quê? Para que nós venhamos a entender. Por isso que eu digo para ti que Jesus é simples demais. Nós aqui complicamos, sabia disso? Jesus é muito simples, ele quer contar história. Ele é o maior contador de história que eu conheço. É Jesus. Amém? Passou a narrar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, indo procurar fruto nela e não achou. Não o achou. Pode passar. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, para que ocupa ela. Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? Pode passar. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda até que eu cave ao derredor e lhe deite um pouco de estrume. E se no futuro der fruto bem, mas se não der, pode cortar. Amém, gente? Glória a Deus. O que essa figueira estava fazendo numa vinha? O que uma figueira estava lá na plantação de vinha, meu amado? O que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Que nós somos plantados e enxertados na figueira que é Jesus, na vinha que é Jesus. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Então essa figueira, pode colocar no 6 de novo, era uma figueira na vinha. O que essa figueira estava fazendo lá? O que eu e você, queridos, que Deus não veio para nós, Deus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. Eram os judeus que iam receber a salvação, se não fosse a incredulidade deles. Mas aí Jesus pegou eu e você, essa coisa amarga, essa raiz podre, essa figueira brava, essa coisa que ninguém queria. Ele pegou eu e você e colocou dentro da sua vinha. Ele pegou a figueira e colocou dentro de uma vinha. Eu não sei quantos anos você foi plantado e arrancado deste mundo para a vinha. E plantado no reino de Deus. Reino de Deus significa vinha. A palavra de Deus diz em João 15 que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então ele pegou um dia o Paulo Júnior e ele arrancou lá do mundo essa figueira e ele colocou na vinha. E ele começou a cuidar dessa figueira. E todo ano ele vem para ver essa figueira. Eu não sei quantos anos você está na vinha. Pense aqui. Quantos anos você se converteu? Você está aí comigo? Quantos anos você está na vinha? Pode falar bem alto que eu vou te ouvir. 5? Quantos anos, Paulo Júnior, você está na vinha? 5? Nossa. Você, Marli? 9? Você, Helena? 3? Ah, então hoje tem um papo contigo aqui. Tem um papo com 3 anos aí. Amém, gente? Ele colocou eu na vinha, tem 23 anos. Pensa um pouquinho, quanto tempo que você está na vinha do Senhor, sendo cuidado, sendo amparado, sendo tratado, visitado por Ele, né? Ele já colocou na vinha porque a figueira ela é bem mais alta do que a vinha, sabe? Ele colocou na vinha para que a gente ficasse na sombra,
para que a gente ficasse num terreno no qual Ele pudesse nos amparar. Então Ele nos colocou na vinha. Só que de ano em ano, olha o período. Quando fala 3, fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando fala 3, fala dos 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, que Ele ficou 3 anos ensinando. Então 3 tem uma conexão maravilhosa. E Ele pegou e Ele disse assim, ano em ano, Ele vinha ver essa figueira, Everton. E Ele olhava para essa figueira. Então, a partir do momento que eu me converti, eu tenho a visita do Senhor na minha vida, de tempo em tempo. Eu não sei qual é o tempo de Deus, se Ele corresponde a 365 dias, o ano. Eu só sei de uma coisa, que o meu Deus e o teu Deus nos plantou, e nós temos que exercer aquilo no qual nós fomos designados na plantação. Eu não posso ser plantada por Deus sem um propósito. Se Ele me plantou, Ele tem uma expectativa de algo em mim. Eu tenho uma missão. Porque todos os anos, Ele vinha. E Ele olhava para o fruto. Olha como Jesus é maravilhoso, querida. Você sabe, querido, a palavra nos constrange, não é a pastora, amada? Essa palavra, ela me constrange tanto, ela me dá uma surra. Essa palavra, ela me confronta de tal maneira. Às vezes a pessoa vai embora com o pregador, bravo com o pregador. Querida, eu fico bravo com a palavra, mas não com o pregador. Disse então o vicultor, eis que há 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira. Eu perguntei quantos anos que você foi plantado na vinha. No meu caso, ele vem há 23 anos procurando fruto. No teu caso há 5, no teu caso há 9 e no teu caso há 3. E o que mais me impressiona com Jesus é que ele se levanta, o agricultor se levanta, que é Deus, João 15, ele se levanta do seu trono e ele tem dias específicos de ir lá, tirar as folhas da figueira e olhar os seus frutos. Lá em Mateus diz que um dia ele estava com muita fome e ele passando, ele viu uma figueira cheia de folhas e ele correu para aquela figueira, tirou as folhas, eis que ele não achou nenhum fruto. E ele disse, amanhã já essa figueira não vai estar mais aqui. E no dia seguinte, a figueira secou. Ele não se impressiona com a aparência. Nós podemos ser uma figueira muito bonita, cheia de folhas. Ele não se impressiona com o que eu faço exteriormente. Ele não se impressiona se você realmente está com os galhos para o outro lado. Ele não se impressiona se essa igreja aqui, me disseram outro dia que esse ponto aqui é o cartão postal de Morro da Fumaça. Isso não impressiona a Deus. Não impressiona a Deus o que eu adquiro aqui na terra, não impressiona. Isso não dá uma conexão do que eu sou, frutífero ou não. Deus, Ele não se deixa se impressionar por folhas, por aparência. Eu só sei de uma coisa, Adriana, que tem dia e tem meses e tem época do ano que o agricultor vem até a sua plantação. E ele vem observar a plantação. Que Jesus maravilhoso. Cuida da gente. Observa. E ele disse assim, há 3 anos eu procuro fruto e eu não acho. Querida, não estou aqui para apontar e muito menos para te constranger, mas eu fiz uma análise na minha vida e observei nesses 23 anos quantos anos ele não achou nada na minha vida. De 23 eu posso resumir talvez em 4 que eu tenha feito alguma coisa. 3 anos sem encontrar. Pastor, o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que se nós somos plantação do Senhor, plantado nos átrios do Senhor, Ele nos plantou e Ele tem uma expectativa de que eu e você venhamos a frutificar.
Ele não disse a quantidade de fruto. E ele também não está dizendo que quantas vezes você serviu, não é isso. Porque o fruto, querido, ele vem de dentro para fora. O fruto não é uma coisa que eu pego lá do chão e eu faço um adorno na minha vida. Quem está me entendendo? Eu não posso pegar a minha jabuticabeira na minha casa, que hoje está cheíssima. O pastor bateu até uma foto, não tem um lugar que não tem uma jabuticaba. Eu não posso pegar a jabuticaba e pegar lá do chão e colar nela adornos. Não! Ela só tem jabuticaba porque do seu caule tem uma seiva que faz ela frutificar. Quem está me entendendo nessa noite? E tem muitas pessoas com folhas, com aparência, achando que Jesus não está vendo, com adornos de fruto, com aparência. E a palavra de Deus diz que chegará um dia que todos iremos diante do Senhor e Ele dirá, alguns dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome eu fiz isso, em Teu nome eu fiz aquilo, em Teu nome eu fiz isso. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Não é o fazer, não é o muito fazer, não é o muito servir, é o ser. Quem está me entendendo, gente? Em 3 anos ele esperou com expectativa que aquela figueira, que não tinha nada a ver com a vinha, mas que por misericórdia, Ele nos colocou na divindade dEle, que por misericórdia e por cuidado do agricultor, Ele colocou uma figueira brava, algo que não tinha nenhum valor, na sua vinha. Está me entendendo? E Ele buscou 3 anos e não achou. Faz uma reflexão na sua vida. Quanto tempo Ele tem buscado fruto em você? E responda para você mesmo. Ele tem encontrado esses frutos? Não precisa olhar para mim. Olha assim, ó, para você. E ele disse, eu não acho. Tu acha que Jesus precisava de óculos? Tu acha que Deus ele precisava de óculos igual eu e o pastor? Talvez ele estivesse muito velho, esse agricultor não tivesse encontrado. Porque é assim que eu me deparo muitas vezes com pessoas se justificando. Eu me deparo muitas vezes com pessoas que estão totalmente podres, que estão totalmente desqualificadas diante de Deus. Se justificando, olha, tu não enxergou direito, mas eu tenho fruto sim. Tu não enxergou direito, mas outro dia eu dei uma cesta básica para alguém. Tu não enxergou direito, mas eu até trabalho numa peça de teatro, não tem nada a ver. Nada a ver. Fruto é de dentro para fora. Nós temos que produzir um fruto que vai fazer com todos os outros frutos sobressair. E o fruto que Deus fala tremendamente conosco, aonde que todos os outros frutos vão sair e ficar lindos, que está em Mateus, se não me engano, 6, depois eu acho ali e te peço para te botar. Senhor, produz em mim frutos dignos de arrependimento. Quando a pessoa pede para Deus esse fruto digno de arrependimento, a pessoa consegue depois, claro que se não sentir remorso, mas se arrepender, consegue ser uma pessoa frutífera para Deus. Mas enquanto a pessoa não tem esse primeiro fruto que é digno, é assim que ele estava dizendo no 13, de igualmente, se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados igual esses que foram esmagados pela torre de Siloé. Eu falava de bisturi, eu falava de tratamento cirúrgico nessa noite. Eu falava de pequenas e grandes cirurgias que o Senhor quer fazer na nossa vida. E não achou. Então tu corta. Por que ela ainda está ocupando a terra inutilmente? Ele pergunta. Se tu não está fazendo nada. Pastora Nazaré, se tu não está fazendo nada para mim. Se tu não está frutificando, tu és uma inútil. Tu estás só ocupando o meu reino. Eu sou obrigada a te arrancar. E olha que ele é generoso. Ele me deu um espaço de 3 anos. Ele me deu um espaço de 3 anos.
Porque senão eu só estou ocupando o lugar. Ele disse para o vinhateiro, o seu servo: por quê? Que essa figueira está só ocupando a terra. Arranca ali que eu vou plantar outra coisa. Eu preciso ver frutos da minha igreja. Eu preciso ver frutos da minha noiva. Eu preciso ver frutos dos meus servos. Tem pessoas que eu preciso, quando fala de figueira, está falando de mim, queridos. De vinha, está falando de reino. Isso é a parábola. Eu não quero te constranger, mas pergunta para o teu irmão: há quanto tempo você está aí inutilmente? Tem coragem de perguntar? Há quanto tempo tu está no reino de Deus? Inutilmente. Ai, 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 que dor, né? Essa cirurgia está doendo, né? Eu acho que ele não está anestesiando. Ou a xilocaína 2.0 não está mais funcionando como anestesia. Há quanto tempo você senta nessa cadeira e ocupa esse espaço inutilmente? Mas eu nem estou falando da Senge de Morro da Fumaça, que isso não é nada perante o reino de Deus, porque nós entramos para o reino de Deus. E o que eu estou fazendo no reino de Deus? Há quanto tempo eu me converti? E eu estou fazendo o quê? Há quanto tempo o Senhor me visita, me visita, me visita? Você sabe que o Senhor visita de muitas maneiras, de muitas maneiras. Tem caso na minha vida que o Senhor para de falar comigo, Ele para de falar comigo, é sério. Quando eu começo a teimar com Ele, Ele para de falar comigo, aí eu me desespero. Quem está me entendendo? Tem caso que o Senhor manda eu parar de falar com você. Para, que é eu que vou falar agora, porque ou é agora ou é nunca. Mas Ele nos visita. E Ele tem um período certo para nos visitar. Ele não vai nos visitar quando a gente ainda está imaturo, a planta ainda não está firme para frutificar. Ele não vai nos visitar para ver fruto quando nós somos bebês. Mas uma figueira que tem 1 ano, ela já começa a dar fruto. Uma pessoa que está na presença do Senhor, recebendo alimento, água viva, alimento, pão da vida, em 1 ano, já tem que começar a frutificar. Pastora, faz tantas coisas, a senhora não sabe, mas eu ajudo lá, eu faço lá, eu falo do amor de Deus lá, e que não sei o quê. Não, querida, não é o fazer, é o ser. Quem está me entendendo? Deus é bom? Pergunta para o teu irmão: tu está dormindo? Pergunta: tu está dormindo? João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. João 15:5. Pastora, querido, deixa eu falar uma coisa para ti, eu vou esclarecer uma coisa para ti. Quando eu não conheci o Senhor Jesus, eu fui uma pessoa que eu lutei muito na vida, sério, olha para mim. Sem Jesus, eu construí para essa terra muita coisa. Sem Jesus, o pastor Gaúcho construiu para essa terra muita coisa. Sem Jesus, nós adquirimos posses. Sem Jesus, eu fiz 2 faculdades. Sem Jesus, eu fiz para essa terra muita coisa. Mas o Senhor não está dizendo o que é coisas na terra, que Ele está esperando que eu e você, João 15:5, que eu e você fizemos. Vai chegar um dia, Tião, que eu vou me deparar na frente do Senhor, e Ele vai dizer: olha, a tua faculdade foi para a terra, teus estudos foi para a terra, olha, aquela tua casa bonita foi para a terra, aquela roupa, porque a gente vai querer se apresentar para o Senhor no céu, com as conquistas da terra. Porque o teu irmão não tem nada a ver. Nada a ver. Se fosse assim, nós pegávamos uma comitiva de Naamã e íamos para o céu. Mas, queridos, o nosso caixão é tão estreito, mal cabe umas flores. E aquele que pode ainda compra um caixão melhorzinho, mas aquele que não pode, compra de pinos. Nada podemos levar. Então o que é esses frutos?
Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, sem o Senhor nós somos pobres, miseráveis e nus. Com o Senhor eu posso ganhar almas para Jesus. Com o Senhor eu posso me arrepender. Com o Senhor eu posso perdoar. Com o Senhor eu posso amar, eu posso doar, eu posso servir. Quem está aí? Deus é bom? Volta no Lucas 13, por favor. Esse um aí está fraco, esse Deus é bom de vocês. Aleluia. Deus é bom? Como é que nós podemos ocupar a terra inutilmente? Como? Quantas pessoas, meus amados, conheceram o Senhor e são inúteis? Você sabe, queridos, em Lucas 17:10, bota ali de novo para mim, 17:10. Essa palavra de 17:10, eu acho que me constrange. Assim também vós, olha, presta atenção, aponta o dedo pro teu irmão do lado. Para ti, tá? Diga assim, é para ti. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos somente o que deveríamos fazer. Eu te pergunto uma coisa, querido. A gente sabe o que tem que fazer. Quem sabe aqui, querido? Você sabe o que tem que fazer quando você entra para o reino de Deus? Sabe ou não sabe? E se a gente não faz nem o que a gente deve fazer, se a gente faz só o que a gente sabe, já é chamado de inútil. Imagine se a gente não faz nem aquilo que a gente sabe. Qual seria o meu título hoje, gente? Vocês estão rindo, jovem? Vocês não querem dizer o nome de vocês? Qual é o título de hoje? Será que eu tenho algum senhor inútil por aqui? Uma senhora inutilidade? Porque ele voltou 3 anos, de ano em ano ele vinha para olhar a sua vinha, a sua figueira, que ele tinha graciosamente plantado na sua vinha. E ele não encontrava nada. Nada. Eu acho muito interessante quando meu marido conta o testemunho dele. Eu acho muito interessante quando ele fala da conversão dele. Porque ele levou muito tempo a entrar na vinha. Ele levou muito tempo. Mas isso não quer dizer, porque sabe, Paulo, eu me alegro porque a partir do momento que ele entrou na vinha, ele produziu rapidamente, ele deixou Deus produzir rapidamente um fruto chamado arrependimento. E a partir do momento que ele se arrependeu de todas as obras mortas que ele tinha, de ambição, de dinheiro, de conquista, de amigos, de festas, de baladas, a partir do momento que ele se arrependeu totalmente, foi uma coisa instantânea. Ele deixou de produzir obras mortas e ele começou a produzir frutos para o Senhor. Não tem como, querido, nós estarmos plantados na vinha e não dar segundo a espécie que Jesus espera de nós. Eu tenho 3 filhos, e se tu olhar para mim e para o gaúcho, os 3 filhos têm uma característica nossa. De alguma forma eles têm. Eu não posso me dizer que sou filha de Deus e não ter as características do meu pai. Eu não posso ficar plantada na vinha e não ser como Jesus. Ixi, acho que eu tinha que parar a pregação lá no louvor, que aí a tua cara estava mais animadinha. Tem um escritor e pastor que eu amo muito, que é Caio Fábio. Ele tem uns deslizes na vida dele. Ele é escritor de muitos livros e é um dos homens mais sábios que eu conheço de teologia. É o Caio Fábio. Ele estuda muito, tem muitos livros. E um dia ele escreveu algo, quando ele se deslizou, ele teve uma queda no seu ministério. Ministério muito grande dele, muito grande, muitas igrejas. E ele, pessoal, ele teve uma queda no seu ministério.
E ele escreveu algo que eu anotei aqui para te passar. Minha Bíblia não se tornou menos Bíblia porque eu me tornei menos eu em meu pecado. A verdade que eu prego nos livros não me tornou menos verdade porque eu fui incoerente com ela. Pelo contrário, para mim se tornou mais verdade e mais livre ainda, porque se voltou a verdade de Deus contra mim. Ele dizendo assim, olha, porque eu pequei, eu escrevi no livro, eu preguei, nada disso se tornou mentira, porque eu me tornei mentira. Nós temos que saber separar quando eu sou uma mentira, porque a verdade nunca é mentira. Não é porque eu tenho meus deslizes, ou eu sou infrutífero, que eu vou culpar a palavra de não estar germinando fruto em mim. Porque se você pegar em João 15, ele diz assim, olha, vós que estão frutificando, já sois lavados pela palavra. Então eu entendo que para dar fruto, tem que tomar banho disso aqui, ó. Não da tua verdade, não da tua convicção. Você pode ser muito convicta, muito decidido, muito para frente nessa terra e conquistar muito. Mas, querido, para o Senhor, nós entramos na vinha dele e quem manda é ele, querido. Você está aí? 3 anos não achou. Não achou. Corta. Porque ela está aí inutilmente. Veja bem que o agricultor, eu volto a dizer em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Queridos, para com esse negócio, querido, de achar que é o ser humano que tira você, é o ser humano que te derrubou, é o fulano de tal que te tirou, é o pastor tal, é o líder tal, é a situação tal. Quem corta é o próprio Deus, querido. Quem corta é o próprio Deus. Em João 15 ele diz, aquela que não dar fruto, eu corto. Está posto o machado na raiz. Ele corta. Ele não vai querer uma pessoa estática. Ele não vai querer uma pessoa que é um peso. Ele não vai querer. Querido, pela misericórdia nós fomos enxertados ao povo de Israel. Pela misericórdia eu fui enxertada na vinha verdadeira, porque eu não tinha direito. Agora ele é muito bom, misericordioso, bondoso, pacífico e longânimo. Mas vai chegar um dia, ele vai olhar para a minha vida e vai dizer, ei, tu está atrapalhando o meu vinhateiro. Se eu tivesse plantado outra coisa aí, já estava frutificando, ó, estava dando muita coisa, mas olha só, tu está sendo inútil, tu está sendo um peso. Querido, quem contou isso foi Jesus, meu amado. E eu posso dizer uma coisa, não adianta fazer dieta. Que não é esse peso físico que o Senhor está falando, não. É o peso espiritual. Até quando você vai ocupar a terra inutilmente? É forte, não é, gente? Tem um inútil aí do teu lado? Ai, ninguém consegue olhar para o rosto do outro. Pode olhar para mim, olha para mim. Olha para mim. Aproveita agora, porque eu tenho tempo hoje de voltar a frutificar, amém, gente? Você poderia ter sido inútil talvez até hoje, mas hoje Ele está te dando uma nova oportunidade. Hoje Ele está me dando uma nova chance. Ele me dá uma nova oportunidade. Sabe quem que deu uma nova oportunidade? E quem que dá uma nova oportunidade para mim e para você? É o meu intercessor maior, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo chegou nele e disse assim, pode ir para o 8. Respondeu ele, Senhor, deixa esse ano ainda, até que eu cave ainda em redor, eu deite, eu coloco um cimento, quer dizer, isso é, como é que é? Cimento não, estrume. Gaúcho conhece bem o que é estrume, né, amor? Coloca lá nas verduras, né? Cavo,
O Espírito Santo é tão maravilhoso, querido. O Espírito Santo entrou em ação, porque eu ia ser cortada. O Espírito Santo entrou em ação e disse, deixa mais um ano. Só que eu fico a observar, presta atenção. Aponta o dedo de profeta para o irmão e diz assim, é só mais um ano, hein? Ei, Paulinho, ele volta daqui um ano, hein? E se ele pegar assim, ó, e não achar fruto, no 9 está dizendo, olha, agora não tem mais jeito. Agora eu corto de vez. Mas que bom. Ai, respira fundo assim. Que bom. O Espírito Santo me salvou. Aleluia. Graças a Deus. Só que o Espírito Santo, ele faz um trabalho muito maravilhoso nessa noite, porque ele quer cavar. Ele tem que cavar para ver, Marli, por que essa planta não está frutificando? Por isso que eu falei de cirurgia. Cirurgia nada mais é do que cavar, cortar, perfurar, fazer. Na minha época os cortes eram enormes, agora não, é tudo por vídeo. Mas o Espírito Santo tem um trabalho maravilhoso nessa noite. Maravilhoso, e eu vou deixar ele fazer na minha vida, sabe por quê? Eu não quero mais que o Senhor volte a me chamar de inútil. Eu não quero que daqui um ano, pastora Cris, o Senhor chegue para mim e diga assim, filha, agora deu, o vinhateiro está aqui e vai te cortar de vez. Não, o Senhor está dando mais uma chance. Diga assim, obrigado Espírito Santo, ufa. Ai, fiquei mais aliviado. Quem está mais aliviado aí? Ele deu mais uma chance. E ele disse, eu vou cavar agora em derredor. Diga assim, pode cavar, Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, acho que tem uma raiz aqui que pendeu para o outro lado. Pode cortar, Espírito Santo. Espírito Santo, eu acho que a minha raiz, ela não está tão profunda. Ela está uma para baixo e outra para lá, ó, para o mundo. Espírito Santo, sabe o que acontece? Eu até tenho uma raizinha aqui na igreja, no reino. Mas as outras raízes, Espírito Santo, estão tudo para lá no mundo. E não adianta, querido. Aquele que se diz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Atendi uma pessoa um dia desse que ela disse, olha, eu acho que eu deixei muito a minha vida social, eu deixei muito a minha vida tal, e eu preciso retomar. Eu disse, que pena, porque tu está saindo da porta estreita e tu está voltando para a larga. Porque o Senhor disse que o caminho era estreito, nós nunca podemos voltar mais para o caminho largo. É claro que num sábado à noite como esse, eu acho que não falta convite de aniversário, de casamento. Tudo acontece sábado à noite, é verdade ou não é? Mas porque nós decidimos estar na igreja, decidimos estar com o Senhor, na porta estreita, nós estamos aqui, amém, gente? E ele disse assim, eu vou cavar em derredor, e eu vou deitar estrume. Coisa fedida esse negócio de estrume. Talvez você não goste do cheiro. Por que não bota um negócio mais cheiroso, Jesus? É porque nós não somos nada sem Jesus, a não ser, sem Jesus nós somos estrume. É sério. O apóstolo Paulo disse assim, eu me considero como esterco. Mas aí a gente vem para a vinha e a gente se acha. Aí a gente começa a se encher de folha, de folha, de folha, de folha. Olha, piastra para o lado, é outro negócio e a gente se acha. E aí nós somos só aparência. Aí Jesus bate ali para encontrar algo para comer, ou para saciar a fome de alguém, e nós não temos nada para oferecer. Quando as pessoas vão até você, você consegue saciá-las? Ei, eu não estou falando de pão, d'água, não, nem de biscoito. Quando a pessoa vai até você com fome e sede de justiça, com fome e sede de Deus, elas conseguem sair de você satisfeita? Ou elas saem ainda mais confusas? Deus está cavando, diga para o teu irmão, Deus está cavando. Está colocando estrume.
o cheiro não vai ficar bom. Porque nessa noite o Senhor te pergunta: você quer cavar e estrumar para dar fruto? Ou você quer ser cortado para virar lenha? Você quer que o Espírito Santo trabalhe e comece a nova chance, e comece a ver o que está errado, o que nós temos que fazer, porque o Senhor precisa, Ele nos fez com um propósito, Ele tem expectativa na minha vida. O Senhor, quando me convidou para o reino, me enxertou na sua vinha, Ele tem expectativa na minha vida. Eu não posso frustrar a expectativa do Senhor. Querido, Deus não vai se impressionar com a tua beleza. Deus não vai se impressionar com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu carro. Ele tem uma expectativa muito maior. Ele olha para Marli, ele disse: Marli, há 9 anos eu te plantei na vinha. E todo ano eu estou vindo, Marli. E cada ano tem que ser fruto melhor. Você quer que Deus te cave, te esterque? Ou você quer virar lenha para ser queimado? Fizeram assim, ó. Quem quer virar lenha aí, levanta a mão. O gaúcho tem uma churrasqueira bem grande. E a lenha vira carvão. E depois do carvão ela vira cinza. E não serve para mais nada. Deus é bom? Eu finalizo em Romanos 11:16. Deus é muito bom. Deus é querido demais. Quando a gente não produz fruto, a nossa vida espiritual está morta. Um dia nós vamos se deparar. Nós vamos se encontrar com o Senhor. Ontem fez 6 meses que a minha mãe foi embora. E eu fico pensando: meu Deus, parece que já faz tanto tempo. Parece que faz tanto tempo que eu não escuto a sua voz. Aonde você está, minha mãe? E eu fico perguntando às vezes lá em casa: Senhor, quando que eu vou ouvi-la novamente? E eu fico perguntando, e eu fico falando com Deus, e o Senhor ministra no meu coração: filha, ela nunca mais vai querer voltar. Porque ela se encontrou comigo, ela jamais vai querer voltar. A gente não tem noção do que é se encontrar no céu com o Senhor. Aí a gente fica a vida inteira aqui embaixo, produzindo para essa terra, achando que somos os tais. E somos infrutíferos para Deus. E aí não vamos ter o direito de nos encontrarmos com o Senhor, porque Ele vai cortar a nossa vida. Para de inventar desculpa. O fruto só vai ter fruto quando é grudado na seiva, no caule. Nós somos enxertados da videira. Escuta só. Enxertar é cortar, introduzir outro estranho ali, naquele caule, para que comece com a raiz que já existia, para que comece com aquela seiva ali, a botar a seiva no outro pedaço e comece a enxertar. Ele é todo amarrado ali, preso ali, segurado, para que a raiz e aquele caule até o pedaço comece a produzir vida para o outro que está em cima. Foi isso que Deus fez, Ele foi cortado. Para que eu e você pudéssemos ser enxertados. Deus é bom? Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Querido, eu não posso. Eu não posso estar plantado numa raiz santa e eu ser um pecador, boca suja, ouvido sujo. Eu não estou na videira verdadeira. Eu não posso. É tanta gente se enganando, querido, pecando, amaldiçoando, falando mal, achando que estão na videira verdadeira. Não, é mentira. Pode passar. E se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, pode passar. Não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti.
Ah, mas eu já estou com umas folhas tão bonitas, pastora. Tu nem sabe. Olha os filhos lindos que Deus me deu. Olha as coisas que Deus me deu. Eu não preciso mais do Senhor. Não te glories, porque não é tu que tu sustenta. Não te glories, porque não é tu que dá essas coisas. Vem da raiz da tua força. Pode passar, meu filho. Dirás então aos ramos, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pode passar. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela tua fé está firme. Não se soberbeça, mas teme. Ali Jesus estava falando do povo de Israel. Ali Paulo estava falando do povo de Israel, que ele veio para o povo de Israel, mas eles não receberam. Aí Jesus pegou e nos enxertou na vida deles. Então não te glories, não te ache, não te soberbeça, porque nós não podemos fazer nada sem Jesus. Pode passar, querido. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não poupará a ti. Pode passar. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que os caíres severidade, para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para enxertar novamente. Se as pessoas pecadoras se arrependerem, serão enxertados. Mas se nós não frutificarmos, seremos cortados. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente está dizendo, olha aquele lá, olha aquele fulano. Era eu que eu fiquei 10 anos esperando meu marido na igreja e ainda falava mal dele. E quando ele se converteu instantaneamente, se arrependeu e começou a dar fruto. E dá mais fruto que eu hoje. Eu com certeza em 23 anos ele tem mais fruto em 10 anos do que eu em 23. Frutos para Deus. Deus é bom? Tem certeza que você está falando comigo que Deus é bom? Considera a severidade de Deus e a bondade de Deus. O que é isso, pastora? Ele é bom. Sempre bom. Muito bom, mas ele é severo. Considere a severidade e a bondade. Pastor, eu só vou considerar a bondade. Não, ele é severo. Vai vir um dia que ele vai cortar. 3 anos, ele bateu naquela planta, naquela figueira que foi enxertada na vinha, que não tinha nada a ver com a vinha. 3 anos ele bateu, não achou nada. E ele disse ali para o Espírito Santo, os anjos, os avicultores, vamos cortar. Ela está inútil aqui, ela está só ocupando. Espera aí, dá mais uma chance. Mais um pouquinho. Eu vou dar mais uma chance. O Espírito Santo veio nessa noite, nos dá mais uma chance.